Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam bem. Hoje nós vamos estudar o eixo hipotálamo-hipófise. Existe uma importante conexão entre o sistema neural e endócrino. O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso central, que está diretamente envolvido na regulação de uma série de processos fisiológicos, como o controle da temperatura corporal, a ingestão alimentar, ciclo circadiano, entre outros. Nessa estrutura se encontram núcleos, ou seja, conjunto de corpos neuronais que regulam as funções endócrinas, razão pela qual esses núcleos em conjunto nós chamamos de hipotálamo endócrino. Logo, essa função conjunta entre sistema nervoso central e sistema endócrino nós denominamos neuroendocrinologia. Como a gente pode observar aí, apontado em azul o hipotálamo acima e a hipófise logo abaixo. O hipotálamo representa aproximadamente 1% do volume total do cérebro. Muito pouco, não é? Mas conta com funções importantíssimas. Todas as funções homeostáticas, de forma direta ou indireta, têm a participação dele. A unidade funcional hipotálamo-hipófise está envolvida no controle de várias glândulas endócrinas do corpo, como tireoide, adrenal, nas gônadas, ovário e testículo. Entretanto, a gente não pode esquecer que nem todas as glândulas endócrinas estão sob o controle hipotalâmico hipofisário, como, por exemplo, quem lembra? Quem lembrou de paratireoide, que regula o metabolismo do cálcio e do fosfato, e pâncreas endócrino, que regula, dentre outras coisas, o metabolismo da glicose através da insulina e glucagon, acertou. Olhando aqui a figura, a gente vai observar a hipófise, que é uma glândula pequena, tem mais ou menos meia grama. Está bem localizada na base do encéfalo, numa estrutura do osso esfenoide chamada célula turca, alguns chamam túrcica ainda, do osso esfenoide. É composto por uma estrutura epitelial, chamada adenopófise, e uma estrutura neural, chamada neurohipófise, que tem inclusive origens embrionárias diferentes. A adenopófise é composta por 5 tipos celulares que secretam 6 hormônios. A neurohipófise só libera neurohormônio, mas não os produz. A gente pode observar aqui que nós chamamos a hipófise anterior, essa porção da glândula projetada para a frente da cabeça. Hipófise posterior, projetada para trás da cabeça. Adenohipófise é a mesma coisa de hipófise anterior e neurohipófise a mesma coisa de hipófise posterior. Hipotálamo e hipófise estão conectados fisicamente através aí do infundíbulo, essa haste aí que está conectando o hipotálamo à hipófise. Aqui a gente pode perceber as conexões físicas entre hipotálamo e hipófise. O infundíbulo se estende do hipotálamo em direção à margem superior da hipófise. A haste hipofisária é composta por 3 porções: glandular, vascular e neural. O componente vascular consiste em artérias que levam suprimento sanguíneo pelo sistema porta hipofisário, hipotalâmico hipofisário. A porção neural da haste hipofisária é composta pelos tratos supraóptico hipofisário e paraventricular hipofisário. Olhando aqui a figura, no assoalho, o piso do terceiro ventrículo, na região medial, o hipotálamo projeta-se em direção à hipófise, por meio de sua junção com a haste hipofisária, região denominada eminência mediana, que está aí destacada. Esta é a região onde a haste hipofisária se insere na base do hipotálamo. Essa região é ricamente irrigada por vasos que vão compor o sistema porta hipotálamo hipofisário. Os vasos porta hipofisários podem ser curtos ou longos e diferem da seguinte maneira. O sangue arterial chega ao hipotálamo pelas artérias hipofisárias superiores e distribui o sangue em uma rede capilar na eminência mediana, formando os plexos capilares primários. Estes plexos capilares primários convergem e formam
os vasos porta-hipofisários longos, que seguem pelo infundíbulo e levam sangue venoso, rico em neuropeptídeos do hipotálamo para o lobo anterior da hipófise, ou adenohipófise. É muito importante entender que essa conexão vascular ela é entre o hipotálamo e a adenohipófise. Portanto, a hipófise anterior recebe essas mensagens neuroquímicas do hipotálamo via eminência mediana através da circulação porta-hipotalâmica hipofisária. Isso não acontece para a hipófise posterior ou neurohipófise, que a comunicação é simplesmente neural. Vamos observar aqui o esquema que vai nos informar exatamente isso. O hipotálamo tem duas populações de neurônios que nós chamamos neurônios magnocelulares, cujos corpos celulares são grandes e produzem neuropeptídeos que vão ser armazenados na hipófise posterior. Esses neuropeptídeos saem dos corpos neuronais e chegam aos terminais axônicos na hipófise posterior através de transporte axonal, e são dois: ocitocina e hormônio antidiurético, também chamado arginina vasopressina, aqui na sigla ADH-AVP. Quando eu olho para os neurônios parvocelulares, cujos corpos celulares são pequenos, esses são os neurônios que vão secretar neuropeptídeos lá na eminência mediana, nesse plexo vascular que nós já conhecemos, que é o sistema porta-hipotálamo hipofisário. E esse sangue drenado para a hipófise anterior, rico em neurohormônios, vai estimular a hipófise anterior a produzir os seus diferentes hormônios para a circulação sistêmica. Vamos olhar aqui o esquema para facilitar o aprendizado. Tudo que está à esquerda do vídeo é produzido pelo hipotálamo, que através da circulação porta-hipotálamo-hipofisária chega à adenohipófise, estimulando a adenohipófise a produzir os respectivos hormônios. E daí, liberado na circulação sistêmica para regular as glândulas-alvo. Então vamos começar. Hormônio liberador de corticotrofina, liberado pelo hipotálamo, que estimula os corticotrófos adenohipofisários a liberarem adenocorticotrofina, ou ACTH, que estimula, por sua vez, a glândula adrenal a produzir glicocorticoide. O hormônio liberador de tireotrofina, ou TRH, estimula os tireotrófos adenohipofisários a produzirem tireotrofina, ou TSH. Isso, por sua vez, estimula a tireoide a produzir os seus hormônios, T3 e T4. Já o hormônio liberador do hormônio do crescimento é liberado o GHRH pelo hipotálamo e estimula os somatotrófos adenohipofisários a produzirem GH, que por sua vez atuará no fígado produzindo somatomedinas. O GH também tem funções que não são somente de crescimento e por isso podem agir em outros tecidos como, por exemplo, fígado, tecido ósseo. O hormônio liberador das gonadotrofinas, GnRH, é liberado pelo hipotálamo e atua nos gonadotrófos adenohipofisários para liberarem o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH, que por sua vez vão atuar nas gônadas, testículo para homens, ovário para mulheres. E por fim, um fator inibitório do hipotálamo, que é a dopamina, que inibe a produção dos lactotrófos adenohipofisários, não deixando que eles produzam a prolactina. Portanto, desse eixo que nós já conhecemos, totalmente estimulatório, a exceção é a dopamina e a prolactina. A prolactina, que é um hormônio envolvido na produção do leite materno, é a principal função, está tonicamente inibida pelo tônus dopaminérgico do hipotálamo. Ou seja, quando eu preciso produzir prolactina, eu tenho que inibir dopamina lá do hipotálamo.
Como a gente já sabe, a conexão hipotálamo-neurohipófise é neural. Ou seja, o hipotálamo no sistema magnocelular produz ocitocina e hormônio antidiurético e, por transporte axonal, armazena esses peptídeos na neurohipófise para sua posterior liberação. Aqui nessa figura a gente resume tudo o que a gente viu. Eu tenho o eixo hipotálamo-hipofisário, especificamente adeno-hipofisário, porque eu estou olhando o sistema parvocelular, que libera neuropeptídeos na eminência mediana, que pela circulação porta hipotálamo-hipofisária chega à hipófise anterior, fazendo-a produzir hormônios que vão estimular as diferentes glândulas aqui representadas, como as gônadas, córtex da suprarrenal, tireoide, favorecer o crescimento, como o GH, e, à exceção de tudo, a prolactina, que é inibida pela dopamina. Quando é necessário produzir prolactina, é preciso inibir a dopamina. Bom, vamos conhecer agora a hipófise posterior ou neurohipófise. Como a gente já sabe, os neuropeptídeos produzidos nos neurônios magnocelulares lá do hipotálamo são transportados via fluxo axonal anterógrado lá para os terminais axônicos que ficam na hipófise posterior ou neurohipófise. E de lá são liberados na circulação sanguínea através da artéria hipofisária inferior, e são dois hormônios, ocitocina, o hormônio antidiurético, também chamado arginina vasopressina. Vamos observar aqui a figura muito bem. A ocitocina, classicamente, é um hormônio que é produzido em momentos cruciais, como, por exemplo, durante o parto. Quando o bebê começa a pressionar a cérvix uterina, mecanorreceptores são sensibilizados e enviam essa informação para os núcleos supraóptico e paraventriculares, lá do hipotálamo. Isso faz com que esses neurônios produzam e liberem, a partir da neurohipófise, ocitocina para aumentar a contração uterina. Quanto mais o bebê pressiona, mais ocitocina é liberada na circulação sistêmica. Ou seja, um mecanismo de feedback positivo. A liberação de ocitocina está baseada no controle por feedback positivo. Esse hormônio também é importante para o período de amamentação. Ele não produz leite, mas ele é importante para contrair as células mioepiteliais da mama, ejetando esse leite. Então, quando o bebê suga a mama materna, essa via neural mecanorreceptora também conecta ao hipotálamo, informando que é preciso liberar ocitocina. A ocitocina produz a contração das células mioepiteliais, ejetando leite para o bebê. Então, quanto mais ele estimula a mama, mais ocitocina estará presente para ele poder mamar. Portanto, um controle de feedback positivo. Já o ADH, hormônio antidiurético, também chamado arginina vasopressina ou AVP, é muito importante para a conservação de água lá no rim. Então vejam, quando eu tenho as situações de aumento da osmolaridade plasmática ou redução do volume sanguíneo, por exemplo, quando eu como algo muito salgado, eu sinto sede, e também os osmorreceptores centrais sinalizam ao hipotálamo que é necessário produzir ADH, para essa água que eu vou beber ficar no corpo, conservar essa água no corpo. E quem faz isso é o ADH, indo lá no ducto coletor do néfron e aumentando a expressão das aquaporinas, isoforma 2. Com isso, o rim conserva mais água e aquele excesso de soluto que veio através do excesso de sal que eu comi seja diluído. Também em casos de hemorragia intensa, com perdas de 10% ou mais do volume, o ADH é acionado para conservar a água no corpo. Agora vamos conhecer o eixo hipotálamo adeno-hipofisário. A gente já sabe que esse sistema tem conexão
vascular através do sistema porta hipotalâmico hipofisário. Então, os neurônios parvocelulares liberam os hormônios hipófisiotróficos na eminência mediana, que através da circulação porta hipotálamo hipofisária chegam à adenopófise. Vamos conhecer um a um. Vamos ver aqui o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide e o seu controle. O hipotálamo libera o TRH, hormônio liberador de tireotrofina, que faz o tireotrofo adenohipofisário liberar a tireotrofina ou TSH, que por sua vez estimula a produção de T3 e T4 pela tireoide. Esses hormônios, eles regulam o eixo negativamente, para evitar inclusive o excesso de hormônio. Então, os hormônios tiroidianos inibem a produção do TRH e do TSH. Portanto, é um ritmo de secreção pulsátil. Eu tenho muito hormônio, o eixo é desligado. Eu tenho pouco hormônio, o eixo é ligado. E com isso, as variações da secreção do TRH, do TSH, reflete a concentração plasmática dos hormônios tiroidianos. E isso se repete para os demais eixos. Vamos conhecer agora o eixo hipotálamo-hipófise adrenal e o seu controle, também chamado eixo do estresse. Então, lembrando, os neurônios parvocelulares produzem CRH, hormônio liberador de corticotrofina, que pela circulação porta chega até a hipófise anterior nos corticotrófos, estimulando-os a produzir corticotrofina, ou ACTH, que é liberado na circulação sistêmica e vai estimular o córtex da glândula adrenal ou suprarrenal a produzir cortisol. Cortisol, por sua vez, inibe a produção do CRH e também do ACTH, da mesma forma que nós vimos no eixo anterior da tireoide. É um eixo de secreção pulsátil e isso faz com que o controle dos níveis de cortisol sejam extremamente eficientes. É um mecanismo de feedback do tipo negativo. Vamos conhecer agora o eixo hipotálamo-hipófise-ovário e o seu controle. A gente pode observar aqui na figura que aparece, diferente dos outros eixos, feedback positivo e feedback negativo. É verdade, é bem diferente dos demais eixos. A gente vai conhecer em detalhes esses mecanismos na aula de reprodução feminina. Mas, de modo geral, o hipotálamo produz o GnRH, o hormônio liberador de gonadotrofinas, que atua lá na hipófise anterior, nos gonadotrófos hipofisários, liberando FSH e LH, hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante, que vão estimular os ovários a produzirem os hormônios envolvidos no ciclo reprodutivo feminino. É bem verdade que para a mulher ovular é preciso um feedback positivo entre estrógeno e LH. Em outros momentos do ciclo, a gente vai encontrar o clássico feedback negativo, ou seja, quando o hormônio periférico inibe o eixo central. A gente vai agora observar o eixo reprodutivo masculino, ou seja, o eixo hipotálamo, hipófise e testículo, e o seu controle. Observem aqui que o hipotálamo também libera GnRH, hormônio liberador de gonadotrofinas, que nos gonadotrófos adenohipofisários vai estimular a produção de LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante. Essas gonadotrofinas vão atuar lá no testículo, inclusive com funções diferentes. O FSH dando muito suporte ao epitélio germinativo e o LH estimulando as células de Leydig a produzir testosterona, que por sua vez irá retroalimentar negativamente o eixo. Vocês podem perceber aqui na figura que há um outro hormônio, inibina, que também faz retroalimentação negativa para o eixo. Sobre esses eixos reprodutivos, que ambos têm suas particularidades,
tanto feminino quanto masculino, nós discutiremos os detalhes nas aulas pertinentes. Então, a ideia geral que vocês devem preservar é que existe o controle por retroalimentação negativa no testículo, no eixo hipotálamo, hipófise, testículo, e que há ambos no eixo reprodutivo feminino, positivo e negativo. Aqui na figura, a gente vai observar a prolactina e o seu controle. Vocês lembram que a prolactina ela é inibida tonicamente pelo hipotálamo através da dopamina lá na adenopófise. Quando é necessário a produção do leite, é preciso inibir aquilo que inibe a prolactina, portanto a dopamina. E isso nós chamamos inibição do inibidor. Então é preciso que haja a inibição do tônus dopaminérgico do hipotálamo para a hipófise anterior e, com isso, retirada a inibição da dopamina, os lactotrófos adenohipofisários passam a produzir e a liberar prolactina, hormônio fundamental para a produção do leite. Vou aproveitar e já vou revisar. Aqui a gente observa também o feedback positivo da ocitocina, que é importante para ejetar o leite e não para produzi-lo. Então, durante a amamentação, quando o bebê suga a mama, esses estímulos mecânicos vão naturalmente produzir ocitocina para ejetar o leite, mas também vão permitir a produção da prolactina, inibindo dopamina, para que o leite seja produzido e o bebê possa se alimentar. Vejam como esse ato, o aleitamento materno, além de muito bonito, é muito complexo. É claro que tanto a ocitocina como a prolactina têm outras funções, além dessas que eu comentei com vocês. Mas essas são as funções clássicas que, por enquanto, a gente precisa aprender. Aqui, pessoal, a gente vai observar o eixo hipotálamo-hipófise, hormônio do crescimento, e o seu controle. O hipotálamo produz o neuropeptídeo GHRH, hormônio liberador do hormônio do crescimento, que vai atuar na hipófise anterior, lá nos somatotrófos, fazendo-os produzir GH, hormônio do crescimento, que por sua vez atuará no fígado, estimulando a produção das somatomedinas, aqui representadas pelo IGF-1, ou fator de crescimento semelhante à insulina 1, além de atuar em outros tecidos e órgãos, como por exemplo o tecido ósseo. O IGF-1 realiza feedback ou retroalimentação negativa sobre o eixo, inibindo a produção do GH, de forma direta, como a gente pode observar aqui no esquema. Mas além disso, o IGF-1 também estimula a produção hipotalâmica de um neuropeptídeo chamado somatostatina, que passa a inibir a liberação do GH pela adenopófise. Ou seja, nós temos um controle direto e indireto desse eixo. Direto, IGF inibindo o eixo, e indireto, o IGF estimulando o inibidor somatostatina para inibir a liberação do GH pela adenopófise. Bom, pessoal, e aqui as questões do Construindo o Conhecimento. Tenho certeza que vocês irão respondê-las e em qualquer dúvida é só postar no chat, para a gente, conversando, aprender juntos. Vamos nessa? Abraço e até a próxima aula.